com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no início da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá, os irmãos terão o acesso ao texto e aos slides correspondentes e poderão ter maior facilidade em acompanhar o nosso raciocínio aqui nesta exposição. Porque a nossa proposta não é repetir a lição da revista. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, viram a videoaula do comentarista. O nosso objetivo, a nossa finalidade aqui é dar subsídios complementares aos amados irmãos. E, vendo o texto de apoio e os slides correspondentes, os irmãos superarão esta eventual dificuldade. Também, durante a semana, disponibilizamos 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E ainda divulgamos textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das revistas dos adultos, das leituras diárias sugeridas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir presencialmente ou online o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. O chat é aberto para elucidação das dúvidas últimas que existam e o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e ela se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos tendo um trimestre bíblico e estamos estudando o Evangelho segundo João. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor doutrinário teológico tanto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quanto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje, terminando o segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a terceira parte do Evangelho segundo escreveu João, os irmãos se lembram que o Evangelho segundo João é normalmente dividido em 4 partes. A primeira parte, os 14 primeiros versículos, que é o prólogo do Evangelho. A segunda parte, que é o ministério público de Jesus. João seleciona 7 sinais realizados por Jesus, 5 dos quais só ele menciona nas Escrituras, e a partir destes 7 sinais, ele apresenta episódios e discursos de Jesus, provando ser ele o Cristo, o Filho de Deus. É o ministério público de Jesus, que vai do capítulo 1, versículo 15, até o final do capítulo 12. Depois, a terceira parte do Evangelho, que nós estamos concluindo hoje, é o chamado ministério de Jesus aos discípulos. É o diálogo de Jesus, os ensinos de Jesus, os procedimentos de Jesus com os seus discípulos lá no cenáculo e até o jardim do Getsemane, antes do início da sua paixão e morte. Então nós temos aí um ministério privado de Jesus, o ministério de Jesus e seus discípulos,
quando nós temos o lava-pés e quando nós temos o sermão das últimas instruções, que termina com a chamada oração sacerdotal, que vai dos capítulos 13 ao capítulo 17. E é justamente o capítulo 17 que nós iremos estudar hoje. É a lição de número 11, a oração de Jesus pelos discípulos, ou melhor, a intercessão de Jesus pelos discípulos, a chamada oração sacerdotal de Jesus, e que ocupa o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus estava no cenáculo, celebrou a ceia com os discípulos, celebrou a Páscoa com os discípulos, instituiu a ceia do Senhor, disse que seria traído, Judas faz o lava-pés, dando uma lição de humildade, Judas se ausenta e Jesus então faz o sermão das últimas instruções. E nós vimos aqui 2 dos 3 detalhes deste sermão. Jesus fala sobre a vida cristã, tendo por objetivo a glorificação, tendo por mandamento o amor, tendo por procedimento a santificação e a comunhão com o Senhor. Depois, nas últimas instruções, ele faz a ilustração da videira verdadeira. E, por fim, aliás, antes ele faz a promessa do Espírito Santo, que nós já estudamos na lição passada, e, por fim, faz a ilustração da videira verdadeira, voltando a falar do Espírito Santo. E aí ele sai, parece que já não estava no cenáculo, e a capa da nossa revista parece mostrar ali um lugar onde ele, saindo do cenáculo, fala com os discípulos para depois se dirigir até o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, onde iniciaria a sua paixão e morte. Que aí já é a 4ª e última parte do Evangelho de Jesus segundo João. Mas, ao terminar o sermão das últimas instruções, Jesus faz uma oração intercessória. Ele ora pelos discípulos, não somente aqueles 11 que estavam com ele, mas todos os discípulos que ele haveria de ter. É o que nós vemos lá em João 17 e 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nesta oração, Jesus já orou por mim e por você. É por isso que esta oração ela é conhecida pelos estudiosos da Bíblia como a oração sacerdotal de Jesus. Por quê? Porque o sacerdote é quem intercedia pelo povo. Ao oferecer os sacrifícios, o sacerdote se colocava como um mediador entre o povo e Deus, pedindo a Deus o perdão dos pecados através do sacrifício que era oferecido. Ou, em nome do povo, agradecendo a Deus e louvando a Deus, que aí eram os chamados sacrifícios pacíficos e não pelos pecados. Então, nós temos aqui Jesus como sacerdote. Jesus, que é apresentado aqui no Evangelho segundo João como o profeta, anunciado como sacerdote, ou mais como a vítima do sacrifício, porque quando João Batista o apresenta ao povo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é apresentado como a vítima do sacrifício, Jesus é apresentado como o profeta de Nazaré. Não é assim que Filipe
fala dele para Natanael? João, capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui ele é apresentado como o Messias, o profeta como Moisés, o profeta anunciado pelos profetas. A mulher samaritana também diz, lá em João, capítulo 4, versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Esta também é a conclusão que chega, a princípio, o que era cego de nascença. Lá em João, capítulo 9, versículo... João, capítulo 9, versículo... João, capítulo 9, versículo... Agora aqui não estou achando. Vamos ver. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes daquele que te abriu os olhos. Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Então, Jesus é apresentado como a vítima do sacrifício, como Deus, o Verbo que se fez carne, como a vítima do sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como profeta, e agora ele é apresentado como o sacerdote. E logo à frente, depois, como rei. Então, João vai mostrando os ofícios do Cristo. Né? O Cristo, ele é aquele que tem os 3 ofícios. O ofício de profeta, rei e sacerdote. Só Jesus tem esses 3 ofícios. Ao longo de todas as escrituras, nós vemos até pessoas que têm 2 ofícios. É o caso de Samuel, que é profeta e sacerdote. É o caso de Davi, que é rei e profeta. Mas ninguém foi ao mesmo tempo rei, profeta e sacerdote. Só Jesus é que o será, porque ele é o Cristo. E João vai mostrar ao longo do seu evangelho que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, então ele exerce tanto os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Então, ele é apresentado como profeta e agora ele é apresentado como sacerdote, porque ele vai interceder pelos seus discípulos. E aqui, ao terminar o sermão das últimas instruções com uma oração sacerdotal, uma oração intercessória, Jesus, ele mostra aos seus discípulos que na vida cristã, além deles terem o Espírito Santo com eles e habitando neles, como nós vimos na lição passada, eles também teriam a Jesus no céu intercedendo por eles. Então nós temos aqui na terra alguém que ora conosco e ora por nós, que é o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então,
O Espírito Santo intercede por nós aqui na terra, mas Jesus intercede por nós no céu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, e versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, ele é o nosso grande sacerdote. Nós podemos pedir ao Pai, porque ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. O próprio escritor aos Hebreus, ele diz isso no capítulo 2. Pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. E ainda, capítulo 4, versículo 14 de Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nesta oração, Jesus como que antecipa a sua intercessão por nós nos céus. Então, nós temos um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote, um grande sacerdote, que intercede por nós lá no santuário celestial, no lugar santíssimo. E ele o faz desde quando subiu aos céus. Não é como ensinam os adventistas, que em 1848 Jesus entrou no santuário celestial. Não, ele já entrou lá, já penetrou nos céus. O escritor aos Hebreus já escreveu, ele já penetrou nos céus. Nós já temos um vivo e novo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Abriu-se um caminho no santuário celestial. Jesus nele penetrou e agora, desde já, intercede por nós. Então nós temos o intercessor da terra, que é o Espírito Santo, e nós temos o intercessor no céu, que é Jesus. E só Jesus. Não tem nenhum outro santo que interceda por nós, porque não há comunicação entre mortos e vivos. Jesus vive e vive para sempre. Ele antecipa a sua intercessão aqui, ainda vivo, e depois de ressurreto, ele sobe aos céus e intercede por nós. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é Benedito, ninguém intercede por nós, a não ser Jesus no céu, porque não tem ninguém que desceu ao céu, senão o que subiu aos céus, o Filho do Homem que está no céu. Só Jesus está no céu. Maria não está no céu. Os santos não estão no céu. Eles estão aguardando a ressurreição no paraíso. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí eles irão ressuscitar e se encontrar com os que estiverem vivos, que serão transformados com o Senhor nos ares. Jesus está no céu intercedendo por nós. E esta oração do capítulo 17 de João é como que uma antecipação desta intercessão por nós que existe até hoje. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, Jesus deixou a sua glória e entrou no mundo orando. Viveu orando. Morreu orando. Ressuscitou
e continua agora no céu orando pelos seus discípulos. Então, a oração intercessória ou oração sacerdotal de Jesus, ela é uma oração que antecipa esta intercessão que faz parte da nossa vida cristã e é uma necessidade por nós. É por causa da oração intercessória de Jesus que nós somos guardados aqui da tentação, que nós somos ajudados em tempo oportuno, que nós somos socorridos pelo Senhor. Outra coisa importante é que Jesus, ao encerrar o seu curso com os discípulos, ao encerrar o seu ensino aos discípulos, ele ora. Tudo que formos fazer, nós devemos fazer por meio da oração. Tudo que nós formos começar a fazer, oremos. E quando terminarmos, oremos também. É por isso que num culto se começa com oração e se termina com oração. Tudo que fazemos tem que ser pela oração. Nós necessitamos da oração. Quando Jesus abriu mão da sua glória, deixou a sua glória, a primeira coisa que ele fez é orar. Para nos ensinar que, estando fora da glória de Deus, nós precisamos estar orando. Nós precisamos orar. Por isso que Paulo diz, orai sem cessar. Enquanto não estivermos na glória celeste, a oração é uma necessidade. Jesus, entrando no mundo, orou. Sendo Deus, ao se fazer homem e se humilhar, ele já orou. Alguém fica falando, mas que história é essa que Jesus já orou? Já. Hebreus capítulo 10. Versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A partir do momento que Jesus vai se encarnar, deixa a glória, ele já ora. A oração é uma necessidade. Então Jesus, ao finalizar o seu ensino aos discípulos com uma oração, já nos deixa a lição de que tudo que formos fazer, nós devemos orar antes e orar depois. O texto começa dizendo, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. A oração, ela é dirigida ao Pai. Irmãos, eu ando muito preocupado com o que eu ando vendo por aí. Pessoas orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está orando para quem? Oração, Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu. Nós dirigimos as nossas orações ao Pai. Em nome de Jesus. E na companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo está orando conosco. Então nós não temos que orar ao Espírito Santo. Nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus. Jesus disse, lá no sermão das últimas instruções, ele mesmo disse no capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai. Então ele pedia ao Pai. E ele ainda diz no versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Então pare com essa história de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ignorância. Nós oramos ao Pai
em nome de Jesus. Guarde isso. Jesus está se dirigindo ao Pai. Ele ora, ele se dirige ao Pai. Todas as orações que nós vemos, ele se dirige ao Pai. Quando ele vai orar, antes da ressurreição de Lázaro, que nós já estudamos aqui, capítulo 11, versículo 41. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, aqui nós vemos que Jesus orava ao Pai. E era sempre objetivo nos seus pedidos. É chegada a hora. Ele sabia que dali ele iria já começar o seu processo de sofrimento, que já começa no jardim do Getsemane. Ali ele já chega a derramar algumas gotas de sangue por nós. Então, Jesus diz: é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nesta oração, Jesus não deixa de dar um ensino aos discípulos. Os discípulos ouvem esta oração. João a registra aqui porque estava ali para ouvi-la. E ninguém havia registrado esta oração antes. Por isso ele faz este registro aqui. E esta oração só está aqui no Evangelho segundo João. E Jesus se dirige ao Pai e o seu pedido é para que ele fosse glorificado. Esse deve ser o nosso pedido, né? Aqui na oração ele coloca em prática aquilo que ele ensinou. Ele ensinou que o objetivo da vida espiritual era a glorificação. E ele pede ao Pai que ele seja glorificado. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Nós devemos pedir a Deus a glorificação. O nosso desejo, irmãos, deve ser irmos para o céu. O nosso desejo deve ser que Jesus volte e nós sejamos transformados num abrir e fechar de olhos. Que hoje agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. E nós devemos desejar a vinda de Jesus. Tem sido este o nosso propósito? Tem sido este o nosso anseio? Tem sido este o nosso desejo? Jesus sabia que ia passar por um sofrimento atroz. Ele não pede forças para suportar. Ele não pede anestesia para não sentir a dor. Ele não pede isso, ele pede para ser glorificado. E a glorificação pressupunha a paixão e morte, que a glorificação viria na ressurreição. Então ele pede para que o Pai o glorificasse, a fim de que ele glorificasse ao Pai. Nós também devemos ter este anseio nos nossos corações. Queremos, peçamos a Deus, peçamos ao Pai a glorificação, a nossa glorificação, para que nós possamos glorificar ao Senhor aqui. E Jesus diz, olha, eu reconheço, né? Jesus é consciente do que já havia recebido. Ele sabia que ele havia recebido do Pai poder sobre toda a carne para dar vida eterna. Ele sabia que ele era a vida. Ele mesmo tinha dito, eu sou o pão da vida. Quem crer em mim passa da morte para a vida. Eu sou o dom de Deus para dar vida eterna a todos que crerem em mim. Ele sabia qual era o seu papel, o que o Senhor queria que ele fizesse. Nós também devemos ter consciência qual é o nosso papel, o que quer que o Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos.
assumamos a nossa posição na igreja do Senhor, reconheçamos-la e procuremos glorificar a Deus naquilo que Ele nos mandou fazer. Jesus veio veio entregar a sua vida para nos salvar. Ele tinha consciência disso. E ele ainda explica para os discípulos o que é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer ao Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o enviado do Pai. Só tem a vida eterna quem reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus. O objetivo do Evangelho, segundo escreveu João, é esse. É fazer com que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenhamos vida no seu nome, vida eterna. É o que João escreve lá no capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ter vida eterna é crer que só há um único Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio salvar o mundo. Quem não crer que Jesus é o Filho de Deus, quem não crer que Jesus é o Salvador, este não tem a vida eterna. E aí Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus pede a glorificação porque ele tinha glorificado ao Pai aqui na terra. E o que é glorificar a Deus? Não é ficar gritando glória a Deus, glória a Deus. De preferência num culto de casa cheia, para que as pessoas achem que você é o mais santo que existe. Isso não é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é realizar a obra que ele nos mandou fazer. Você está fazendo o que Jesus mandou que você fizesse? Se você estiver fazendo o que Jesus mandou que você fizesse, você está glorificando a Deus na terra. Nós precisamos glorificar a Deus na terra para sermos glorificados e levados para o céu. Quem não glorifica a Deus aqui na terra, não irá para o céu, não será glorificado. O segredo para ser glorificado e ir para o céu é glorificar a Deus na terra. É fazer a vontade de Deus. É provar o seu amor. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós provamos o amor a Deus. Foi o que o próprio Jesus disse no Sermão das Últimas Instruções. João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E ainda no mesmo sermão, João 15 e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quem faz o que Jesus manda realmente é amigo de Jesus. Prova que ama Jesus. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus era amigo do Pai. O Pai o amava. Por quê? Porque ele fazia o que o Pai mandava. E porque ele havia glorificado a Deus, ele pede: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui Jesus, mais uma vez, mostra a sua deidade. Ele está orando ao Pai.
Ele está mostrando aos discípulos que ele pede ao Pai, mas ele é Deus, tanto quanto o Pai. Ele pede para que fosse glorificado com a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Ele é eterno. Jesus aqui mostra, mais uma vez aos seus discípulos, que ele é Deus. E ele diz assim, olha, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Jesus manifestou o nome do Pai aos homens. Ele revelou o Pai aos homens. Ele mesmo tinha dito para Filipe, nestas últimas instruções, quando ele diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Jesus disse, há tanto tempo estou contigo e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele manifestou o Pai. E nós devemos manifestar a Cristo aos homens. E manifestar o Pai, porque ao manifestar a Cristo, nós estamos manifestando ao Pai. É por isso que Jesus disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, o vosso Pai que está nos céus. Quando praticamos boas obras, quando revelamos a nossa nova natureza, a nossa comunhão com Deus, quando revelamos que somos filhos de Deus, produzindo o fruto do Espírito, quando revelamos que o Espírito Santo está em nós e que ele derramou o amor de Deus nos nossos corações, e por isso nós produzimos o fruto do Espírito, nós manifestamos Jesus para os homens. Manifestamos o nome de Jesus para os homens. Não tomamos o nome do Senhor em vão. E é por isso que nós somos chamados de cristãos. Os antioquitas chamaram os discípulos de Jesus de Antioquia de cristãos, ou seja, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Por quê? Porque eles viram o Jesus que eles pregavam e a vida que eles levavam e chegaram à conclusão de que aqueles discípulos manifestavam o nome de Jesus aos homens. Nós temos manifestado o nome de Jesus aos homens? Jesus dá-nos o exemplo. Ele manifestou o nome do Pai aos homens. As pessoas queriam matá-lo e apedrejá-lo porque ele dizia que era Deus, que ele dizia que era um com o Pai. Mas não apresentavam nenhum ato que desmentisse o que Jesus falava. Jesus vivia como o Pai. Jesus vivia em santidade como o Pai. Jesus demonstrava o amor como o Pai. E por isso, ele manifestou o nome do Pai aos homens. E, ao manifestar o nome do Pai aos homens, ele recebeu do Pai aqueles que creram. E aqueles que creram eram os que guardavam a palavra do Pai. Só é de Jesus quem guarda a palavra. Só é de Jesus quem cumpre a palavra. Só é de Jesus quem obedece a palavra de Deus. Se alguém não obedece a palavra de Deus, se alguém questiona a palavra de Deus, este não é de Jesus. Este não é do Pai. Este não foi dado a Jesus para que Jesus o guarde. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Os discípulos agora tinham a convicção de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus feito homem e que não existe outra revelação a não ser Jesus. Isto é importante. Só é salvo quem crê que tudo quanto foi dado a Jesus provém de Deus, provém do Pai, que só há um enviado do Pai, Jesus.
que não existe outro Salvador, não existe outro meio de salvação, não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Porque lhes dei as palavras que me deste e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A intercessão de Jesus é apenas para a igreja. A intercessão de Jesus é apenas para os salvos. Não confundamos aqui a intercessão de Jesus com a eficácia do sacrifício de Jesus. Aqui nós não temos uma predestinação incondicional, não. Quem crê em Jesus é salvo. Quem não crê é condenado. E quem crê em Jesus tem acesso, porque os seus pecados foram perdoados, agora ele tem comunhão com Deus e ele tem acesso ao santuário celestial. É o que nós lemos aqui em Hebreus 2, em Hebreus 10, em Hebreus 4. Nós temos um sacerdote, mas o sacerdote, ele só intercede por aqueles que creram em Jesus. A intercessão de Jesus é para os salvos, mas o sangue de Jesus foi derramado para a salvação de todos os homens. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não disse tira os pecados dos salvos. O sacrifício de Jesus é para todos os homens. 1 de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus veio salvar a todos. A expiação, quer dizer, a sua morte na cruz do Calvário, o pagamento dos nossos pecados, o derramamento do seu sangue na cruz, é ilimitada, é para todos os homens, mas a intercessão, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, quem crê em Jesus é dado a Jesus pelo Pai. Quem crê em Jesus, quem invoca o nome do Senhor, é salvo. Seus pecados são perdoados e ele é dado a Jesus. E Jesus passa a interceder por ele. A intercessão de Jesus é somente para os salvos. É por isso que, quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, nós só o fazemos porque fomos salvos. Olha o que Pai nosso, é assim que começa a oração que Jesus nos ensinou. Nós temos que ser filhos de Deus. Ele não só é Pai de Jesus, mas ele também é nosso Pai. Quando nós cremos em Jesus, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí, então, nós podemos orar ao Pai. E Deus nos ouve, porque o que disse lá o cego de nascença, que foi curado por Jesus. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Por isso que Jesus intercede pelos santos. Por isso que Jesus intercede pela igreja, pelos seus discípulos. Porque eles creram em Jesus e o Pai os deu. E Jesus diz, olha, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Aqui Jesus, na sua oração, ele pede ao Pai. Ele estava aqui guardando os discípulos em nome do Pai. Mas agora ele iria para o Pai. Ele já havia ensinado os discípulos
que eles não ficariam órfãos, porque o Espírito Santo seria enviado pelo Pai e pelo Filho para estar com eles e habitar neles. Mas até então era o Filho, o Emanuel, o Deus conosco, quem os guardava. E Jesus os havia guardado e nenhum deles havia se perdido, a não ser o filho da perdição, que era Judas, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora Jesus pede ao Pai que os guardasse em seu nome. E o Espírito Santo viria fazê-lo, dirigindo-os, ensinando-os, guiando-os em toda a verdade, fazendo-os lembrar daquilo que Jesus havia ensinado e anunciando o que haveria de vir. Jesus diz que quando ele fosse ao Pai, que o Pai os guardasse em seu nome, para que a alegria deles fosse completa. Aliás, para que a alegria de Jesus fosse completa neles. Com a vinda do Espírito Santo, nós teríamos a alegria completa. Sim, porque com a morte de Jesus, os pecados seriam perdoados e nós teríamos acesso ao trono da graça. Nós teríamos comunhão com Deus. E esta comunhão geraria a alegria. A segunda qualidade do fruto do Espírito é o gozo. É a alegria. Nós temos a alegria da salvação. Uma alegria permanente, uma alegria de dentro para fora. Nós temos o gozo, o júbilo. Nós temos acesso ao céu. Quando oramos, entramos no céu. Nossas orações chegam ao céu. Nós somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A obra expiatória de Jesus daria paz com Deus. Deus haveria de completar em nós este vazio do tamanho de Deus. Nós seríamos morada de Deus no Espírito e então teríamos a alegria completa em nós mesmos. Os discípulos ficariam tristes dentro de horas após esta oração. Por quê? Porque Jesus lhes seria tirado. E eles ficariam tristes. É Jesus quem diz que eles ficariam tristes. Capítulo 16, versículo 20. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em alegria. A primeira alegria seria eles verem Jesus ressurreto. Quando Jesus aparece no meio deles, em sequência à admiração e ao espanto, eles têm alegria. Mas aí Jesus sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. E aí, então, eles passam a ter alegria completa em si mesmos, porque passam a ser morada de Deus no Espírito. Era a nova dinâmica que haveria de se estabelecer na face da terra. É a dispensação que nós estamos vivendo, a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça, onde nós temos paz, onde nós temos alegria, onde nós temos justiça, tudo no Espírito Santo. É o reino de Deus que está entre nós. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus
ora e pede ao Pai que nós tenhamos a alegria completa. Nós, como templo do Espírito Santo, temos a alegria completa, porque Jesus morreu por nós, subiu ao céu, intercede por nós e ainda mandou o Espírito Santo para interceder por nós e orar conosco aqui na terra. Aí nós temos a alegria completa em nós mesmos. É o pedido que ele faz ainda no mundo, para que nós saibamos que ele é fiel e ele é o grande sacerdote que intercede por nós. Jesus ainda diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus agora intercede pelos discípulos para que eles sejam santificados na palavra, que é a verdade. Jesus já havia dito para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus já havia dito que nós devemos caminhar para o céu, andando na verdade, cumprindo a palavra, como também devemos viver uma vida de comunhão com Deus. Assim nós chegaremos à glorificação. O nosso objetivo é a glorificação. Para isto, Jesus intercede por nós. Em primeiro lugar, ele deu a palavra para nós. E quando nós recebemos a palavra, nós compramos uma briga com o mundo. O mundo nos odeia porque nós recebemos a palavra. Quem recebe a palavra, quem recebe a Jesus, quem crê em Jesus, quem faz a vontade do Senhor, quem almeja a glorificação, é odiado pelo mundo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre a igreja e o mundo. A igreja ela foi tirada do mundo. Ela não pertence ao mundo. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. E ela vai continuar no mundo até o dia do arrebatamento da igreja. Não adianta você pedir para morrer, você pedir para não sofrer, você pedir para não ser perseguido, porque Jesus disse: não peço que os tires do mundo. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Na sua oração intercessória não há o pedido de nos tirar do mundo. Ele apenas pede ao Pai que nós sejamos livres do mal. O maligno não nos toca. O maligno não nos vence. O maligno não nos rouba a salvação. O ladrão vem a matar, roubar e destruir, disse Jesus lá no discurso do Bom Pastor. O mundo procura matar a nossa vida espiritual, roubar a nossa salvação e destruir a nossa fé. Mas não conseguem. Por quê? Porque Jesus pediu para que o Senhor, para que o Pai nos livre do mal. E se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, ele nos guiará em toda a verdade, que é a palavra. E nós não cairemos nas trevas, porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a verdade. E na palavra nós somos santificados. Nos aproximamos cada vez mais de Deus.
aumenta a nossa comunhão com Deus. E o objetivo é que os que foram dados por Jesus sejam um, assim como nós. A unidade, a comunhão cada vez mais intensa, cada vez mais forte entre nós e Deus se dá pela palavra. Nós somos santificados na verdade. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Os irmãos entendem porque o mundo procura nos desviar do estudo da palavra, do ensino da palavra, porque não quer que nós meditemos diariamente na palavra, porque não quer que nós vamos à escola bíblica dominical, porque não quer que nós vamos ao culto de ensino, porque procura diminuir o tempo da pregação da palavra nos nossos cultos. Porque o diabo sabe, o mundo sabe, que quanto mais nós formos santificados na palavra, na verdade, mais unidos a Deus nós seremos. Mais perto do céu nós estaremos. E tudo que eles querem é nos levar para o inferno, para fazermos companhia para eles. Jesus aqui na sua oração intercessória pede que nós sejamos santificados na verdade. O desejo de Jesus é que eu e você nos aprofundemos cada vez mais na meditação, no ensino e no estudo e na pregação da palavra de Deus. E Jesus ainda diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. É por isso que Jesus não pede para que nós sejamos tirados do mundo, porque senão ele seria contraditório. Ele nos enviou ao mundo. Para quê? Para que nós continuemos a sua obra salvífica. Ele veio ao mundo para pregar o evangelho e para morrer por nós. Agora que ele morreu por nós, ele ressuscitou e foi ao Pai e nos deixa no mundo para que continuemos a pregar o evangelho e digamos que Jesus morreu, mas ressuscitou e está pronto para salvar. Nós estamos aqui no mundo para dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Por estarmos no mundo, o mundo nos odeia, nos persegue. E eu pergunto aos irmãos, se nós estamos aqui para pregar o evangelho, se você não prega o evangelho, você só fica com a perseguição. Você só fica com o ódio. Desfrutemos do poder de Deus. Desfrutemos das Escrituras. Porque esta é a razão de ser, de estarmos aqui. Vamos crescer espiritualmente. Vamos nos santificar ainda. Vamos caminhar para a perfeição, para a estatura completa de Cristo, para varão perfeito. Vamos nos aperfeiçoar, mas como santos, sendo santificados na verdade, na palavra. Não perca tempo, irmãos. Não perca tempo, meu irmão. Se você está aqui, é para pregar o evangelho. É para manifestar o nome de Cristo aos homens, para que eles creiam em Jesus. E aí você vai enfrentar o ódio do mundo com maior comunhão com Deus. Pois, caso contrário, você se enfraquecerá,
regredirá espiritualmente, porque não existe estacionamento espiritual. Ou você cresce, ou você caminha para a estatura completa de Cristo, para varão perfeito, ou você será diminuído, ou você enfraquecerá e poderá até morrer espiritualmente, passando a fazer parte do mundo, porque o mundo está sempre te odiando e te atacando, e querendo te matar, roubar e destruir. Jesus diz: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus nunca pecou. Jesus enfrentou todo tipo de tentação. Como nós lemos aqui em Hebreus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que que ele se submeteu a isto? Para nos dar o exemplo, para dizer que tinha vencido o mundo, para mostrar que é possível vencer o mundo. Foi assim que ele terminou o sermão das últimas instruções. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus teve uma vida de oração, Jesus teve uma vida de jejum, Jesus teve uma vida de meditação nas Escrituras, de pregação das Escrituras, de ensino das Escrituras. Para quê? Para nos dar o exemplo. E agora nós devemos fazer como ele fez, andar como ele andou, viver em oração, em jejum, em meditação das Escrituras, para que alcancemos a comunhão cada vez maior com Deus, para termos uma vida de santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Disse o escritor aos Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está pedindo a glorificação? O glorificado verá a Deus, pois seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é, disse João, lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Mas só o veremos assim como ele é, se vivermos em santificação, se nós nos santificarmos. Irmãos, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos nos consagrar mais, vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos participar dignamente da ceia do Senhor. Vamos temer a Deus, porque isto nos santifica. E Jesus deu o exemplo de santificação para nós. Ele intercede por nós, mas ele intercede pelos santos, por aqueles que estão continuamente se santificando. E não só aqueles 11, mas todos os que crerem nele pela palavra. Como nós já lemos aqui, João 17:20. Porque qual é o objetivo da obra salvífica de Jesus? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Através da nossa comunhão com Deus, obtida pela santificação, através da nossa manifestação do nome de Cristo, do nome do Pai em nós, que é o resultado desta comunhão com Deus, as pessoas crerão que Jesus foi enviado do Pai. Quando nós temos uma vida santa, quando nós temos um testemunho digno, as pessoas creem que Jesus realmente transforma, liberta, perdoa os pecados, faz as pessoas nascer de novo. Nós temos que provar que somos novas criaturas. Não vivemos mais na prática do pecado,
somos pessoas diferentes, e tudo isso é resultado da nossa vida de santificação. A unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo decorre da nossa santificação. É assim que as pessoas creem que Jesus é o enviado do Pai. E ao crerem que existe um único Deus e que Jesus é o seu enviado, eles ganham a vida eterna. É assim que nós ganhamos almas para o Senhor Jesus. Realmente temos unidade com o Senhor? Realmente não é mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós, como dizia o apóstolo Paulo? Ou somos nós aqui e Jesus lá? Só fazemos o que nos agrada. Cuidado. Paulo dizia, Gálatas 1:10, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E o primeiro homem que nós temos de desagradar somos nós mesmos. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. A comunhão desejada por Jesus e pela qual ele intercede por nós ao Pai é que eu esteja em Jesus e Jesus esteja em mim. E que não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. Tem um hino da harpa cristã muito lindo que diz assim: justificado estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é o meu mediador, também meu bom Salvador. Jesus sou teu, e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verás. Jesus sou teu, e tu és meu. Este é o objetivo da obra salvífica. Sempre os hinos da harpa cristã demonstrando que tem respaldo doutrinário, que são firmados na palavra de Deus, ao contrário destas coisas que andam cantando por aí. Jesus diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Sem esta unidade com Deus, sem esta comunhão com Deus, fruto da santificação, não teremos o amor do Pai por nós. Porque Deus ama a nós se nós amamos a Jesus. E se nós amamos a Jesus, nós guardamos a palavra. Nós renunciamos a nós mesmos. E aí Jesus pede ao Pai, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus mais uma vez aqui mostra que é o Deus feito homem e pede ao Pai para que nós lhe façamos companhia para sempre na glória celeste. Jesus já ora por nós neste momento para que nós vamos ao céu. E o Pai que ama o Filho faz tudo o que agrada ao Filho. E Jesus quer que nós vamos ao céu. O Pai também quer que nós vamos ao céu. Um outro hino da harpa diz, aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. Para o céu eu me vou sempre meu Jesus me guiará. Ele
pediu ao Pai para que eu e você vá ao céu. Então não há dúvida nenhuma que se vivermos em santificação e em comunhão com Ele, nós iremos ao céu. Jesus pediu no início da oração a sua glorificação. Agora ele está pedindo a nossa glorificação. E assim como ele foi glorificado, se eu e você fizermos a vontade do Pai, também seremos glorificados. Por quê? Porque o Pai é justo. Jesus orou dizendo: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O segredo para chegarmos ao céu é esta intercessão de Jesus por nós. E Jesus pede que Ele esteja em nós. Porque se Ele estiver em nós, o Pai nos amará e nos levará para que fiquemos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu para todo sempre. E Jesus continua a orar nesse sentido. Santifique-se. E certamente o pedido de Jesus se cumprirá na sua vida. Amém.